Aconselhamento genético. Você sabe o que é aconselhamento genético? Sabe para que serve? E a sua importância? Não? Então você está no vídeo certo. Vamos lá? O que é o aconselhamento genético? O aconselhamento genético, ele pode ser definido como um processo de comunicação sobre os riscos de ocorrência ou recorrência de uma doença genética na família. Diante disso, o profissional de aconselhamento genético irá fazer a estimativa, isto é, estimar a probabilidade da doença genética acontecer ou se repetir nos indivíduos da família. E onde pode ser realizado? No Brasil, o aconselhamento genético é realizado por diversas especialidades da saúde e iniciou suas atividades em universidades e centros de pesquisa. Hoje, estende suas atividades a serviços públicos, como o Sistema Único de Saúde, clínicas privadas e aqueles que atendem convênios médicos. E quais são as indicações e quando procurar um serviço de aconselhamento genético? O aconselhamento genético é indicado se o homem, a mulher, algum de seus filhos ou parentes apresentam doença genética herdada, como síndromes raras, casos de abortos de repetição sem uma explicação ou casais consanguíneos, que têm como exemplo primos de primeiro grau, que pode ter risco aumentado de ter alguma doença genética e que também devem fazer a investigação. Existe a lista das principais indicações para o aconselhamento genético, que são doenças de herança monogênica conhecidas, anomalias cromossômicas, defeitos congênitos isolados ou múltiplos associados ou não à deficiência mental, deficiência mental isolada, anormalidades no desenvolvimento físico ou estatura anormal, anormalidades no desenvolvimento dos órgãos sexuais, das características sexuais secundárias, da função sexual ou da fertilidade, distúrbios metabólicos ou endócrinos, idade materna e paterna avançada, história familiar de câncer com início precoce, abortos espontâneos recorrentes, exposição a teratógenos como substâncias químicas em ambiente de trabalho, medicações e álcool, qualquer doença sabidamente de concentração familiar e consanguinidade. E quem seriam os profissionais de saúde que atuam com aconselhamento genético? Bom, nós temos geneticistas consultores, médico clínico e geneticista, bioquímico, biólogo e outros profissionais relacionados com a área da saúde, como psiquiatra ou psicólogo, desde que este profissional tenha uma especialização na área de genética médica e aconselhamento genético. Mas afinal, você sabe como é feito um aconselhamento genético? Não? Então vem comigo! Lembrando o que foi dito anteriormente, o aconselhamento é um processo de comunicação. Assim, durante a consulta, será feito um levantamento de todo o histórico pessoal e familiar do paciente. E com essas informações, será verificado o risco de haver uma doença genética sendo herdada. Dito isso, para alguns casos será necessário a realização de teste genético para a confirmação da doença e o risco de recidiva da doença na família. E quais seriam esses testes? Nós temos o teste preditivo, ao qual tem como objetivo fornecer a informação se o paciente irá ou não desenvolver a doença, em que este nós chamamos de teste pré-sintomático, bem como nós temos o teste de susceptibilidades, que é quando o indivíduo apresenta maior predisposição de desenvolver um problema específico, geralmente numa fase tardia de sua vida. Existem já muitas doenças para as quais o teste preditivo se encontra disponível e, como exemplo, se tem certos tipos de câncer. E quais são os tipos de aconselhamento genético? O aconselhamento genético ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. O prospectivo é quando previne o aparecimento de uma doença genética na família. Exemplos: casais com risco de ter prole afetada devido à idade avançada dos cônjuges,
ou quando há casamentos consanguíneos. O aconselhamento é retrospectivo quando já existem afetados na família. Por exemplo, uma mulher filha de um hemofílico que deseja saber a probabilidade de vir a ter um filho também hemofílico. Agora vamos entender as etapas? O primeiro passo é o encaminhamento ou a pré-avaliação por um clínico. Então, segue-se para a coleta de informações por meio de entrevistas, história clínica e exames ou avaliações adicionais. Essas avaliações são o exame físico, o exame laboratorial ou o exame radiológico do paciente e dos familiares, se necessário. E então, temos o diagnóstico, se possível, com base na análise do hemograma, no resultado dos exames complementares e na literatura específica especializada. A partir de então, temos a estimativa de riscos de ocorrência e recorrência, o acompanhamento do paciente e dos seus familiares, a comunicação e a discussão das informações, seguidas do apoio psicossocial. E quais são os impactos da doença genética no paciente e na família? O nascimento de uma criança com uma doença hereditária ou malformação acarreta na família e principalmente nos genitores da criança conflitos de ordem emocional. Nesse período, é essencial a contribuição do aconselhador na elaboração dos conflitos, principalmente porque esses conflitos vêm acompanhados de muita culpa pelos genitores da criança afetada. Dessa forma, a elaboração da situação é a da adaptação, na qual os membros da família aceitam a realidade e procuram tomar as decisões necessárias para conviver com o problema da maneira mais adequada. E por último, mas não menos importante, você conhece o papel do cirurgião dentista na assistência a indivíduos com defeitos congênitos? Bom, o cirurgião dentista, ao observar algum defeito congênito, precisa estar preparado para responder as perguntas dos pacientes e saber para onde encaminhá-lo para obter o aconselhamento genético. Uma anamnese cuidadosa deve fazer parte da propedêutica, incluindo a revisão de sinais ou sintomas sistêmicos e história familiar. Assim, o cirurgião dentista terá ferramentas para o diagnóstico de defeitos craniofaciais congênitos ou encaminhamento para confirmação diagnóstica e aconselhamento genético. De modo que a visão de que as atividades do dentista se limitam à manipulação dos dentes está sendo substituída pela visão de que o dentista é um membro importante da equipe de saúde. Obrigada por nos assistir. Até a próxima e tchau, tchau!